Bom, pessoal, vamos então continuar aqui com o sistema cardiovascular e a gente vai ver então a angina pectoris, que é essa insuficiência coronariana aqui, que é o próximo tema relacionado ao sistema cardiovascular. E vocês vão ver que ele é bastante comum lá na clínica quando vocês estiverem atendendo o paciente e pode ser que ele seja confundido com a o infarto agudo do miocárdio. Às vezes as pessoas tendem a confundir isso porque os sintomas são praticamente os mesmos, né? Só que eles são um pouco mais atenuados. O que é isso? São sintomas um pouco mais leves. Por isso que a tendência aí de confundir os sintomas da angina com o infarto agudo do miocárdio, tá? Bom, como tá dito aí para vocês, aqui, ó, a insuficiência coronariana, ela pode ser definida como uma situação clínica, por isso que a gente vai tratar ela lá na clínica médica, na qual o sistema arterial coronariano não tem capacidade fisiológica, né, de suprir a demanda de oxigênio e de metabólitos para o organismo. O que significa isso, pessoal? Que por alguma razão, e normalmente é por hábitos de vida e alimentação, a pessoa tem uma obstrução arterial coronariana. E eu deixei uma fotinho aqui do lado para vocês verem. Então, uma artéria normal tem este lumen aqui, ó, a parte interna dela é deste jeito, ou seja, sem nenhuma placa de ateroma, nenhuma placa de gordura. Já uma pessoa que tem aterosclerose, como o nome diz aqui, ó, significa que ela tem a artéria com esta plaquinha de gordura, e isso diminui a luz do vaso, o lumen do vaso. Ou seja, o sangue passa com um pouco mais de dificuldade aqui, que é justamente esta situação clínica, né, da artéria coronária que não tem a capacidade de suprir a demanda de oxigênio e de metabólitos. E aí, quando a aterosclerose é severa, como vocês estão vendo aqui, esta placa de ateroma, né, ou seja, esta placa de gordura na artéria, tende a ser maior ainda. E aí, ó, o espaço que tem para o sangue com oxigênio e nutrientes passar é ainda menor. Então, uma insuficiência coronariana é justamente isso. Ela é esta diminuição aí, né, da luz do vaso por uma placa de aterosclerose que faz com que seja bastante difícil do sangue passar e suprir a necessidade do organismo em relação ao oxigênio e nutrientes, que são os metabólitos aqui. A causa mais comum é a isquemia. O que é a isquemia? Justamente isso, o sangue não passa e quando ele tem que chegar no tecido que ele vai chegar, por ele não passar, ele chega com dificuldade e causa essa tal dessa isquemia. Então falta oxigênio na região, né? E ela se dá lá através da obstrução do fluxo, através de uma placa de gordura, a denominada aterosclerótica, placa aterosclerótica. Nos casos agudos, a gente chama de angina instável ou infarto agudo do miocárdio. E há uma lesão na placa que estimula a formação de coágulo de sangue, denominado trombo. Então, aqui, esta placa, ela gera um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele vai causar uma formação de coágulos. E estes coágulos, além de ter esta placa aqui, o coágulo pode obstruir ainda este restante de lumen que falta aqui para fazer uma oclusão total da artéria. Para ser classificado como uma angina ou como vocês estão vendo aqui, uma angina instável ou um infarto agudo, vai depender de que tipo de artéria está sendo obstruída e da quantidade de obstrução. Então, se for uma obstrução parcial, o paciente sofre uma angina. Se for uma obstrução total, o paciente sofre um infarto, tá? Os dois casos estão relacionados à obstrução, né, por falta de oxigênio e nutrientes para o tecido, né, que está à frente, mas de uma maneira geral quer dizer exatamente isso. Obstruiu parcialmente, o paciente sofreu uma angina. Obstruiu totalmente, o paciente sofreu um infarto, tá? Olha lá, ó. Deixei para vocês aqui a definição
de insuficiência coronariana, angina pectoris, tá? Então vamos lá, a angina é uma dor torácica transitória ou uma sensação de pressão que ocorre quando o miocárdio não recebe oxigênio suficiente. As necessidades de O2 do coração são determinadas pelo grau de intensidade de seu esforço e pela intensidade do batimento cardíaco. Então, o organismo continua, né? O coração precisa continuar batendo e para isso ele necessita de oxigênio, só que com a obstrução ele não recebe o oxigênio suficiente e aí gera a angina pectoris, tá? Isso se a obstrução for parcial. Se a obstrução for parcial, a dor ela é transitória. O que é isso? O paciente não está com a artéria obstruída completamente. Ela é transitória, tá? Por quê? Porque tem uma obstrução parcial. Aqui, ó, quais são as causas disso? Doença arterial coronariana. Então, o que vocês viram na foto aqui anterior é uma das causas da angina pectoris, que é essa aterosclerose aqui que eu deixei para vocês. Então, a aterosclerose, ela é uma das causas da angina pectoris. Distúrbios circulatórios, então às vezes a pessoa tem uma má formação na artéria e causa estenose. A estenose também é o fechamento, mas não por placa de ateroma, não por placa de gordura, e sim por um estreitamento muitas vezes genético, né? Muitas vezes que a pessoa já nasceu com esse estreitamento, né? E distúrbios sanguíneos, às vezes a pessoa tem anemia ou hipoxemia por alguma razão clínica dela já, e isso já pode causar. A anemia pode causar essa angina pectoris, porque quem é responsável por carregar o oxigênio no sangue são as hemácias. E uma pessoa com anemia, ela tem um número de hemácias menor do que o adequado para carregar muitas vezes o oxigênio. Então a pessoa tem um sistema cardíaco normal, tem um sistema vascular normal, porém ela tem distúrbio do sangue e a anemia pode causar então aí esse déficit de oxigênio para o tecido, tá? E isso causa, como vocês estão vendo aqui nesta outra nomenclatura, a hipoxemia. Quais são os fatores de risco, então, para a pessoa desenvolver uma insuficiência coronariana com angina? Lá, esforço físico, emoções, exposições a baixas temperaturas. Então, se a pessoa já tem aquela placa de ateroma e ela sofre um esforço físico, ou ela passa por uma emoção forte, ou ela é exposta a baixas temperaturas, ela pode desencadear, né, aí um processo de angina pectoris. E ela vai sentir o que? Ó, sensação de aperto no coração, queimação no tórax, sensação de esmagamento no tórax, enforcamento, parece que tem gases, a pessoa está com aquela pressão na região abdominal, como se ela tivesse com gases. Normalmente a dor irradia para o membro superior esquerdo, para o pescoço ou para a região do estômago, que é a região epigástrica, tá? E tem duração de no máximo 15 minutos. E isso para ela classificar como uma angina, tá? Porque se de repente essa dor persiste, vocês vão ver que pode ser que essa pessoa esteja com um quadro de infarto agudo do miocárdio e não só uma angina, tá? Bom, como que é feito o diagnóstico? Olha lá, manifestações clínicas de dor. Então, a primeira coisa que se tem é a dor do paciente referida, tá? Aí o médico vai fazer uma anamnese, ou seja, ele vai puxar o histórico, vai conversar com essa pessoa para ver o histórico de dor dela, para ver o histórico de alimentação, para ver o histórico de vida todo, né? Às vezes é necessário fazer um teste de esforço, se a pessoa teve essa dor há um tempo e não está mais referindo a dor. Faz um eletrocardiograma, que é o ECG, pode colher exames de enzimas cardíacas. Este exame de enzimas cardíacas, gravem aí, é o CPK ou CPKMB. É um exame de sangue e através desse exame de sangue o médico consegue constatar se a pessoa está tendo sofrimento cardíaco, ou seja, se ele está tendo células mortas do coração, tá? Às vezes é necessário também fazer uma angiografia coronariana para ver se tem realmente aquelas placas de ateroma lá nas artérias coronárias, tá? O tratamento ele vai depender da gravidade e da estabilidade dos sintomas, então quando os sintomas pioram muito rapidamente é necessário que o paciente seja
hospitalizado, tá? Porque os medicamentos, eles normalmente são feitos através de anticoagulantes e o anticoagulante intravenoso, ele precisa de um acompanhamento hospitalar, tá? Se for um anticoagulante por via oral, a gente consegue já controlar esse paciente em casa, né? Mas às vezes é necessário fazer anticoagulante intravenoso, tá? Se os sintomas não forem minimizados com tratamento medicamentoso, é necessário que o paciente faça a alteração da dieta e do estilo de vida dele, tá? Por quê? Porque às vezes a gente não vai conseguir minimizar isso daí, né? A gente não vai conseguir tratar somente com mudança no estilo de vida desse paciente, tá? Bom, quais são os cuidados de enfermagem então para um paciente com angina? A gente vai lá avaliar a característica de dor no peito e associá-las aos sintomas que o paciente está tendo. Então, se a gente tem um paciente com um diagnóstico de angina, é necessário que a gente valorize a dor dele. E aí vocês já sabem como faz para verificar a dor lá dele, né? O que eu quero dizer com valorizar a dor, pessoal, é assim, ter em mente que não é porque o paciente está reclamando de dor que ele está com frescura. Porque às vezes a gente tende, né, na enfermagem, a subjulgar a dor do outro. E isso não é possível, isso não é correto que seja feito. A gente vai avaliar frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial em cada episódio de dor que esse paciente referir. Por quê? Porque pode ter alterações destes sinais vitais, tá? Quando o paciente também tiver a dor, ó, no episódio de dor, em cada um deles, a gente vai fazer um eletrocardiograma, então vai encaminhar esse paciente para que seja feito o eletrocardiograma. A gente vai avisar a dor, aliás, vai avisar ao médico se a dor desse paciente não diminuir. A gente vai oferecer assistência calma e eficiente de modo a reconfortar o cliente que já está com desconforto. Então, a gente não vai exigir do paciente que ele saiba, que ele faça ou que ele tenha consciência das coisas, porque não é o momento, né? É o momento da gente prestar todo o suporte para esse paciente. A gente vai identificar junto com ele quais são as atividades que provocam a dor, às vezes deambulação, às vezes o banho, às vezes se vestir, às vezes caminhar, tudo isso pode levar à dor e todo esse esforço nesse momento tem que ser minimizado, porque a dor significa que ele está tendo uma angina, isso não é bom para o coração, né? É claro que a gente também tem que dar apoio à família, então nesse momento a gente vai promover um ambiente confortável e silencioso para que a família fique, explicar para a família tudo o que está acontecendo, deixar a família ciente do caso, deixar a família ciente do tratamento, né? A gente vai orientar tanto ele quanto a família sobre a dieta, sobre a prática de atividade física, sobre o tabagismo, né? Todos esses hábitos, eles precisam ser modificados, porque se ele persistir nos mesmos hábitos, certamente ele irá persistir com a angina e a angina pode levar a um infarto agudo do miocárdio, né? A gente vai esclarecer para o cliente e para a família sobre o uso de medicamentos, então explicar que provavelmente será um paciente que terá que tomar medicamentos anticoagulantes, e isso daí pode levá-lo a ter outras consequências, né, de saúde. Então, ele tem que avisar se, por exemplo, ele for ao dentista, porque ele toma um remédio anticoagulante, ele tem que entender que se ele sofrer um corte na pele, esse corte vai demorar a cicatrizar por conta do anticoagulante, ele tem que entender que ele já não pode mais sofrer acidentes, né? Ele tem que se prevenir de acidentes que façam sangrar, porque devido ao anticoagulante ele pode não cicatrizar e isso pode ser um problema para ele aí no futuro, né? A gente vai orientar sobre a sensação de queimação sob a língua, isso porque ele também toma um anticoagulante, então essa sensação é causada, né, pelo medicamento, que ele não pode deglutir a saliva até que o comprimido esteja dissolvido, tá? Isso aqui em casos de administração de anticoagulante sublingual. Então, se ele estiver tomando este medicamento sublingual, tem que orientar que ele não pode deglutir, o medicamento tem que dissolver completamente abaixo da língua.
a gente vai orientar sobre o repouso até o desaparecimento dos sintomas. Então, caso ele tenha dor durante a internação e de repente ele estava caminhando ali no corredor do hospital, ele precisa se sentar e aguardar que o medicamento, o sintoma desapareça, tá? Isso porque se ele continuar com o esforço tendo os sintomas, esses sintomas podem ser agravados, tá? E a gente também vai orientar qualquer alteração para o médico. Então, falar, ó, doutor, ele teve dor 3 vezes esta manhã, né? Na passagem de plantão, a gente passa para o enfermeiro e isso vai ser comunicado ao médico. Então, todo e qualquer sintoma que o paciente tenha durante a internação dele, a enfermagem precisa estar atenta, porque isso vai fazer diferença no tratamento que o médico, né, vai passar para esse paciente aí. Bom, aqui eu coloquei que são os cuidados de enfermagem na administração do medicamento, e um dos medicamentos eu não citei antes, mas falo agora, é o nitrato, tá? Vocês vão ver que um paciente com angina vai ser tratado com nitrato. Então, seja o nitrato ou seja um outro anticoagulante, os cuidados são basicamente esses daí que vocês estão vendo, tá? O próximo tema, pessoal, vai ser o infarto agudo do miocárdio, e aí eu vou falar na próxima aula para deixar cada aula com um tema e ficar mais fácil para vocês estudarem aí por temas, tá? O que eu preciso só esclarecer aqui, então agora nesta aula nós vimos, vou voltar rapidamente aqui, nós vimos a insuficiência coronariana, e a insuficiência coronariana está relacionada à aterosclerose, tá? A aterosclerose é a placa de gordura na artéria, né? A placa de gordura no vaso sanguíneo. Então, a insuficiência coronariana é justamente isso. A artéria fica prejudicada, ela não consegue ter a função normal dela, porque a função normal dela é levar oxigênio e metabólitos para o organismo, né, para o órgão, aí no caso para o coração, porque a gente está falando da coronária, e aí por ela ter a placa de ateroma, ela fica insuficiente, ela não consegue carregar oxigênio, ela não consegue carregar adequadamente os metabólitos, e aí ela pode levar o paciente a ter uma angina pectoris. A angina pectoris é justamente isso. O coração fica com déficit de nutrientes e de oxigênio. Por quê? Porque não passa sangue suficiente, tá? Então, primeiro o paciente tem uma insuficiência coronariana que leva a ter uma angina pectoris, e se a angina pectoris sofrer consequências, tiver consequências mais graves, o paciente pode ter aí um infarto agudo no miocárdio. Então, se a artéria obstruir completamente, a causa, né, o que vai acontecer é um infarto agudo do miocárdio, que eu vou falar na próxima aula aí para vocês. Até já, pessoal!